Nacional de Justiça vai fazer um pente fino nas aposentadorias compulsórias de magistrados. A revisão foi confirmada em primeira mão numa entrevista exclusiva ontem ao jornal Gente pelo Corregedor Nacional de Justiça. O ministro Mauro Campbell Marques disse que cerca de 130 magistrados foram colocados em aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos. É a existência do Conselho Nacional de Justiça. A revisão foi autorizada pelos atuais presidentes do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, Luiz Roberto Barroso, e por Edson Fachin, que vai assumir o cargo na próxima segunda-feira. O Corregedor Nacional de Justiça, nessa entrevista exclusiva, explicou que o objetivo é combater situações em que a punição se transformou em prêmio para o magistrado. Temos conhecimento de magistrados que já estão apenados com essa sanção, note que absurdo, de perda de aposentadoria compulsória, que já receberam outra sanção idêntica de aposentadoria compulsória, já foram duplamente aposentados compulsoriamente e permanecem no regime previdenciário especial, a que foram aquinhoados, muitos deles, repito, em que a sanção, ou seja, a pena, acabou sendo um prêmio consubstanciado em efetivar, em reunir condições de aposentadoria e normalmente esse magistrado e o trabalhador, o servidor público, não implementaria essas condições de aposentadoria se não tivesse a decisão condenatória. Segundo a legislação, são duas possibilidades de aposentadoria compulsória. Quando o magistrado faz 75 anos de idade, é a chamada expulsória, ou por medida disciplinar com perda do cargo público. O Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, que também é ministro do Superior Tribunal de Justiça, defende mudanças para evitar distorções. Imaginemos um magistrado que, em condições normais, ele não teria implementado hoje os requisitos para a sua inativação, para a sua aposentadoria. E ele comete um crime ou uma transgressão disciplinar gravíssima. A sanção seria de aposentadoria compulsória. Então, veja o prêmio. Além do fato de que, para a imensa maioria da população, ele continuaria ganhando como juiz, no linguajar bem coloquial, nós implementaríamos as condições de aposentadoria desse magistrado antecipadamente a qualquer brasileiro. Isso, para mim, me basta como argumento para dizer o que disse outrora sugeri ao Parlamento, à Câmara Alta da República, ao Senado, que tomasse a iniciativa de revisão dessa situação, uma reforma administrativa que está em curso hoje, para que a pena fosse de demissão do serviço público. A população não aguenta mais esse tipo de privilégio que é mantido. Tá certo o Corregedor Nacional de Justiça em tocar nessa ferida, em trazer para a realidade das coisas. Como que alguém passa a ser magistrado, não contribuiu com a Previdência durante todos esses anos e se aposenta compulsoriamente dessa forma? Outra pergunta que fica aqui: é justo alguém que cometeu falhas, que foi condenado, que tenha ali um passivo a ser corrigido com a sociedade, ser sustentado por essa própria sociedade com os seus vencimentos? Pelo menos a proporcionalidade. Precisamos começar por aí para corrigir o rumo dessas coisas, porque é difícil engolir muitas vezes um juiz que solta criminosos e aí se faz uma investigação, descobre-se que ele está ligado ao crime organizado, ele é aposentado compulsoriamente? O Corregedor Nacional de Justiça disse mais nessa entrevista importante aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e Band News TV. Ele disse que há hoje mecanismos para perda do cargo e de vencimentos em ação pública que pode ser movida pelo Ministério Público. Então é importante essa virada de página, porque não é comum que magistrados tenham a mesma coragem e aqueles que ocupam o cargo de corregedor exerçam efetivamente o pé da letra a função que estão ocupando. O que a gente tem visto é muito corporativismo ao longo dos últimos anos. Dessa vez, nós temos pelo menos um indício de que as coisas podem ser diferentes.
Um levantamento do jornal O Globo revelou que juízes condenados à aposentadoria custam mais de 40 bilhões de reais por ano dos cofres públicos. E a reforma administrativa que tramita no Congresso quer acabar com isso e punir os magistrados com a perda do cargo, mas aí é um jogo político mais difícil. Precisamos tentar encontrar um mecanismo na própria legislação para começar essa mudança.